Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula do módulo 2 de Filosofia. A gente está falando sobre a passagem da barbárie para a organização política. Bom, a gente está tendo, na verdade, contato com uma série de filósofos que vão se aproximando aí no século XVI e XVII, sobretudo, da concepção do Estado absolutista. Nas últimas aulas, o que a gente tem visto é justamente esse processo de como a visão racional, né, ela vai aos poucos reflorescendo, aparecendo, então, na Europa. E aí a gente tem agora um momento em que a gente vai pensar sobre os estados absolutistas. Para essa aula de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre as ideias de Thomas Hobbes e de John Locke. De modo geral, é um conteúdo relativamente tranquilo de ser compreendido, principalmente porque vocês também já viram isso em história. Então a gente vai dar uma retomada nessas ideias, né? Começamos por aqui, ó. Pela formação das monarquias nacionais. Quando a gente pensa na formação das monarquias nacionais, a gente lembra que tem um apoio da burguesia bastante grande nesse processo de construção da monarquia. E aí a pergunta é assim, mas por que interessar para a burguesia, né? Porque se o rei tivesse controle sobre a nobreza e o clero, poderia facilitar os interesses econômicos da burguesia associados ao comércio, ao deslocamento de produtos e pessoas dentro de um Estado nacional, sem a cobrança de impostos e de pedágios, enfim, de taxas feudais. Muito bem. Diante disso, então, se apresenta como uma solução interessante para a burguesia naquele momento a formação das monarquias nacionais. Só que, com pouco tempo, foi começando a se questionar, afinal de contas, por que transferir o poder para outra pessoa era interessante? E aí é nessa hora que a gente começa a pensar um pouquinho, né? Transferir o poder para outra pessoa tem como ser interessante de fato, né? E aí, essa burguesia, ela começa a pensar, então, em por que aquele modelo de Estado tinha algum sentido ou não. É daí que surgem as primeiras teorias, já com Maquiavel, que a gente já estudou, na sequência agora os contratualistas. É legal entender que assim, o pensamento vai amadurecendo. Então, se num primeiro momento se tenta entender, a partir da questão, né, justnaturalista, do estado de natureza e sociedade civil, o porquê de se ter um Estado absolutista, aos poucos vai se questionando por que esse Estado tinha que ser absolutista? Porque não podia ser de outra forma. Então, na verdade, o que fica claro é que a gente vai perceber o seguinte: para esses filósofos, o Hobbes inicialmente aqui, o modelo absolutista era o modelo de Estado que servia para o homem. Para o Locke, o modelo de Estado não era absolutista mais, mas a figura do rei ainda reservava um certo prestígio. Mais à frente, quando a gente for falar do Rousseau, que também é contratualista, a figura do rei atrapalha, porque ele vai ter uma visão completamente diferente do que é essa liberdade do homem. Então, para nós, a grande jogada aqui está em entender exatamente isso. Por que eu transfiro a minha liberdade, o meu direito, para que outra pessoa faça por mim. Bom, e é por isso que a gente vai falar então sobre o contratualismo, o sistema de contrato social. Bom, para isso, o conjunto de autores que falam sobre contratualismo, eles são chamados de justnaturalistas, porque eles acreditam em dois momentos da sociedade, o estado de natureza e o estado de sociedade civil organizado. Vamos pensar aqui no Hobbes inicialmente. Para o Hobbes, esse estado de natureza, e ó, estado de natureza não significa estado primitivo, lá de tribos, nada disso. O estado de natureza é anterior à organização do Estado Nacional. É essa a ideia. Então, esse estado de natureza, ele vai dizer que o homem tem uma inclinação natural ao conflito. No âmbito, né, no desejo de proteger suas posses, de proteger aquilo que ele é, a sua própria vida,
o homem tem uma tendência, uma inclinação ao conflito, ao confronto, a um estado mais nervoso. Então, em sua natureza, o Hobbes afirma que o homem tem esse caráter de querer resolver as coisas com maior vigor. Ou seja, pessoal, na boa, o que ele está querendo dizer é que o homem tem a tendência a resolver tudo de maneira bastante agressiva, ou seja, no soco, na briga, na discussão, tentando resolver as coisas dessa forma em seu estado de natureza. Tanto é que o Hobbes vai dizer, numa frase de bastante impacto, de que o homem é o lobo do homem. Ou seja, nesse estado de natureza, na tentativa de se proteger e de defender a propriedade privada e aquilo que ele julga ser dele, ele não mede as ações e ele se torna então voraz, agressivo ao próprio homem. Então a humanidade vive um estado tenso de conflito, que a gente pode chamar de estado de guerra de todos contra todos. E é de todos contra todos porque a ideia é a proteção da minha liberdade em ter a minha propriedade, em ter os meus bens, em ter a minha vida, e por isso eu vivo um estado de guerra de todos contra todos, porque eu sou livre para lutar por aquilo que é meu. Bom, obviamente, um estado dessa forma dificulta demais a organização de uma sociedade. É aí que mora a transição. Para o Hobbes, diante disso, então, o que vai acontecer? Os homens fazem um pacto, um acordo, um contrato, em que se decide transferir esse direito natural que se tem da violência, dessa liberdade natural de violência, portanto, para que outra pessoa coordene tudo isso. Obviamente, não pode ser uma pessoa qualquer, pescada ali na esquina. Essa pessoa tem que ter bastante honra e prestígio. É daí que vem a figura do rei. Não à toa, o rei é aquele membro que durante toda a Idade Média, por exemplo, foi aquela família que foi se consagrando enquanto suzeranos sobre vassalos. Então, o suzerano, ele não era o cara necessariamente que tinha um feudo gigantesco, mas ele tinha o prestígio frente aos outros vassalos. Então, nesse momento, se pensa na transferência desse direito natural, então, de violência, para que essa figura de liderança passe a exercer a exclusividade, o monopólio de toda a força e de toda a violência. Pensemos lá no fim do feudalismo, né? Existiam guerras feudais o tempo todo. Nesse momento, seria como se dissesse o seguinte: a partir de agora tem uma figura que lidera uma certa região, um certo limite geográfico, um estado, e essa figura é um rei. E como rei, é somente ele que tem força e violência sobre todos os outros, que pode agir dessa maneira. Então, a partir do medo, se transfere para essa figura de poder. Não à toa o Hobbes chama isso de o Leviatã. Nessa obra se vale aí do Leviatã, do monstro mitológico poderoso, fortíssimo, transferindo essa ideia para o rei, que o rei é esse monstro poderoso, de braços que alcançam todos os cantos do reino e domina esse reino com muito rigor, com muita força, com muita violência, se necessário. Portanto, dessa forma, no contrato social, os homens decidem então renunciar à sua liberdade natural em troca da garantia de suas propriedades através de um rei, de um Leviatã, de alguém que é poderoso em prestígio e depois do prestígio, obviamente, riquezas, em poder de fato, militar e tudo mais, em exercer isso tudo. Então, o Estado absolutista para o Hobbes, ele surge desse acordo e ele é mantido pelo medo que o súdito tem do seu rei, por essa preocupação que ele tem do seu rei. Tudo bem? Então, Thomas Hobbes. Acontece que não vai ser só o Hobbes que vai elaborar teorias dessa forma.
O próximo autor nosso, John Locke, ele vai focar também na questão do justnaturalismo. O Locke continua nessa linha. A gente vai ver o John Locke também no nosso próximo conteúdo sobre a questão de racionalismo e empirismo. Mas nesse caso aqui, pensando então no próprio Estado Nacional, o que o Hobbes está querendo dizer lá atrás que a gente viu? É necessário um rei forte, soberano, que governe com muita força e violência se necessário e cause medo e temor entre todos os outros súditos. Neste caso, o Locke vai falar assim, olha, no estado de natureza era clara a liberdade e a ideia de igualdade. E essa liberdade e igualdade se referia principalmente no direito à propriedade. Em que sentido? No sentido de que, se o homem livre recebeu de Deus tudo, conforme ele vai trabalhando e vai transformando a matéria bruta em algo privado, ele passa a ser dono daquilo. Então, no seu estado de natureza, ele tem esse direito de guardar, de manter a sua propriedade numa ideia de liberdade e igualdade. Acontece que o passar do tempo vai colocar em xeque essa liberdade. Porque o homem, apesar de viver dessa maneira, pode tentar tomar itens que são dos outros. Nessa coisa, no estado de natureza, então, da possibilidade de existir o conflito, veja bem, é diferente do Hobbes, que afirma que existe o conflito. No caso do Locke, é a possibilidade do conflito. O homem decide, então, esses homens decidem, portanto, transferir o seu direito de liberdade e igualdade não necessariamente para uma figura, mas para uma forma de governo, para uma estrutura de governo. Na sociedade civil, não se foca então na figura do rei, mas se foca na forma de governo. É por isso que, para o Locke, uma boa forma de governo tinha que estar pautada em partes na decisão majoritária. Vou explicar isso. Existia um poder executivo? Sim, existia um poder executivo, um rei. Existia um poder federativo, que segundo Locke é encarregado de relações internacionais, de contato entre os países e tal. Mas existe um poder legislativo. Esse poder legislativo, então, que vai criar as leis, ele é eleito por decisão majoritária, portanto, escolhido por esse grupo majoritário, e vai ser o responsável por elaborar as leis que os demais poderes são obrigados a seguir. Detalhe aqui, não existe um equilíbrio. Não existe equilíbrio. O poder legislativo, ele é superior aos outros poderes. Daí você pensa assim, que legal, então, né, é mais justa. Então, o problema é quem vai compor essa decisão majoritária? Quem vai ser eleito? Quem vai ser representado nessa decisão majoritária, né? Então, na transição que o Locke propõe, na sociedade civil você tem uma forma de governo, que você vai ter um órgão representativo. Não à toa o Locke está escrevendo isso nessa época, ele está obviamente se dirigindo à ideia do parlamento britânico, né? Como um órgão de representação legislativo superior ao executivo. Se a gente pensar no Bill of Rights, na ideia, né, de que o rei reina, mas não governa, o rei reina, poder executivo, mas não governa porque o poder legislativo é superior a esse rei, certo? Muito bem. O Locke está afirmando, então, essa ideia de que um grupo, então, tem a sua decisão majoritária. O problema está justamente nisso, né? Quem vai ser esse grupo? Os proprietários, aqueles que tentam defender o seu direito da posse dos itens. São eles, então, que vão coordenar esse Estado, que vai, obviamente, fazer leis que vão beneficiar a esse grupo pessoal apenas. Este é um ponto sério. E, por exemplo, é tão forte essa ideia da decisão de um grupo específico que se um rei
foge à submissão ao poder legislativo e começa a exercer o poder com tirania, e tirania seria ir além das leis e usar de força contínua, né, o uso contínuo da força, reprimindo rebeliões, forçando certas coisas. Se o rei faz disso constantemente, ele se vale disso constantemente, existe um direito divino à resistência, ou que pode ser chamado de doutrina da legitimidade. Ou seja, segundo Locke, esse grupo, então, poderia optar por derrubar esta figura e promover uma mudança visando a manutenção desse governo majoritário. Bom, é um passo a seguir, se a gente pensar nessa lógica, além do Hobbes. Estamos dando um passinho a mais. É claro que ainda a gente não tem a ideia de uma participação mais ampla e mais popular. É uma participação reduzida e limitada ainda aos membros, por exemplo, que vão compor o parlamento como lordes britânicos, proprietários de terra e, no máximo, grandes burgueses. Mas, de qualquer maneira, então a gente está vendo essa transição daquilo que a gente pode chamar de barbárie, ou estado de natureza anterior à própria política, para a organização política dos estados nacionais. Além disso, vale lembrar que existia a teoria do direito divino, né? O Locke e o Hobbes, ao afirmarem tais concepções, se afastam da teoria do direito divino. Muito bem até aqui? Beleza? Bom, gente, então a gente encerra assim esse módulo 2 de filosofia, este conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai voltar a falar de política futuramente, aí já sobre o âmbito iluminista da política, sobretudo com Rousseau e os questionamentos que derivam disso. E a gente vai então seguir nessa toada, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.